vascaínos, bom dia meus amores, sem pânico nenhum, segue o líder, Vascão estreou com o pé direito, pegamos o Santos, ó, duas coreadas aqui na cabeça, tá dorgalinho só, né, Santos? Chega em casa, bota um gelo, tá tudo certo. Rapaziada, cafezinho com o Portuga, né, nessa segunda-feira, mais uma semana em nossas vidas que se inicia, agradecer, né, gratidão a Deus pra gente estar aqui hoje, estarmos aqui, né, todo mundo, cada um nas suas respectivas vidas, de trabalho, de projetos de vida. Vamos com tudo, pessoal. O céu é o limite, a vitória já é certa. O Vascão começou enrolado o jogo, né? Começamos com susto, o Santos fez 1-0. E aí, né, tem algumas verdades que são muito contestadas quando eu falo, mas longe de eu ser o dono da verdade, sobre o Payet, né? O Payet é um jogador, gente, que ficam colocando na cabeça do torcedor, eu não sei porquê, a gente sabe por quê, né? Porque é um cara que custa muito, salário alto, então as pessoas induzem mesmo, o torcedor tira a Payet, tira o Payet, um jogador excepcional, um jogador muito importante pro Vasco, bola parada, ele é muito forte. Ano passado da Copa do Brasil, gente, saíram alguns gols do Vasco, cruzamento do Payet contra o Água Santa, no jogo com o Atlético Paranaense, sabe? Então é importante que hoje, na minha modesta opinião, o Payet é um jogador de altíssimo nível e que ele divide holofotes ali com o Coutinho. Talvez esse seja o problema. O Coutinho é o queridinho da diretoria, né? E não que eu não goste do Coutinho, não é nada disso. Mas o Coutinho não custa do bolso da diretoria, porque parece que tem uma, segundo a diretoria falou aí, né? O Pedro Paulo aí, o presidente, falou várias vezes que o projeto Coutinho já se paga, é viável porque por causa das situações de sócio-torcedor, patrocinadores, então é um salário que o Vasco é alto, mas o Vasco consegue tranquilamente gerir isso. Já o Payet, não, o Payet é uma contratação, né? É o patinho feio, é o cara que veio da 777, né? Da empresa americana lá, que foi da contratação do Paulo Brax na época, e agora querem que tire o cara, tem que sair. Aí ele entra, você vê que é um jogador extremamente de alto nível, é fora da curva. Falta que ele bateu ontem lá, parece que ele jogou a bola com a mão. Então, gente, vamos não cai nessa não, torcedor. É hashtag fica Coutinho, fica Payet e fica Coutinho também, claro, eu não sou contra o Coutinho, só que eu vou te ser sincero. Acho que o Payet entrega mais que o Coutinho. Até o momento eu não vejo, porque o Payet não joga, o Payet só entra faltando 20 minutos, 15 minutos, ele tá magrinho. Ele nunca viu o Payet desse jeito como ele tá agora, entendeu? Então, eu acho que o torcedor tem que não cair nessa lábia e entender que é um jogador importante. Vai tirar o Payet, vai botar quem? Tu acha que o Vasco vai contratar um jogador do nível do Payet? Ou próximo disso? Não vai, né? Então, beleza. Mas ficamos muito felizes, foi uma grande vitória. O Verratti fez um partidão, um jogador decisivo. Eu sempre falo também do Ryan, né? Pô, parece que eu não gosto do Verratti, não. Mas é importante o Vasco ter nuances, ter alternativas de jogo, não ficar só refém de um jogador. Agora quando chega no Argentina, meu irmão, ele é mortal, ele é letal, literalmente. Ele decide e jogou muito bem, juntamente também com o Nuno Moreira. Dessas três contratações aí que o Vasco fez, é um jogador que está sobressaindo. O menino lá, o Garré, muito tímido. O Lloyd, meu Deus do céu, tomara que eu esteja enganado, mas o Lloyd é bem fraquinho, né? Espero que isso seja só o início de adaptação, que ele tenha uma parte física boa, né? Não quero também ficar agora queimando o jogador definitivamente não, mas até agora eu estou assustado com a qualidade. Eu me arrisco a dizer que ele é bem inferior ao Emerson Rodrigues. E olha que também ser inferior, o Emerson Rodrigues ser melhor não é muita vantagem não, né? Porque era um jogador também que não entregou nada no Vasco, mas ainda fiz alguns golzinhos lá, aquele gol contra o Atlético Paranaense. Então eu acho que o Vasco, essas janelas como sempre precipitadas, espero que o Vasco faça uma boa, porque você viu, gente, como é bom começar ganhando? 3 pontinhos na conta do pai, né? Tu já vai jogar com o Corinthians no sábado que vem? Tranquilo. O que é tranquilo? Podendo, não é terra arrasada se tropeçar lá. Só que a gente não vai com esse pensamento, a gente vai para lá para de repente beliscar um pontinho, por que não? Ou ganhar numa distração do Corinthians, porque o Vasco tem jogador de qualidade. Tem jogador. O Nuno Moreira, o Payet, o Coutinho, o Verratti, os laterais. Ontem o Piton fez uma belíssima de uma partida, né? O PH mal no primeiro tempo, depois melhorou muito no segundo, né? O Hugo Moura com um cão de guarda, esses jogadores chamados jogadores modernos, né? Que hoje o cabeça de área é aquele que tem que marcar mais do que realmente sair para o jogo, e o Hugo Moura faz isso como ninguém, mas ele também tem uma qualidade. Então, jogador que está saindo muito bem. A defesa está bem, né? Apesar do gol lá, a gente ter dado uma enroladinha, mas tanto o Maurício Lemos quanto o João Vitor
É uma zaga que tem tudo para se entrosar e ser um dos pontos fortes do Vasco na temporada. Galera, o Vasco vai dar uma parada no Brasileiro agora para ir para a Sul-Americana. Eles viajam hoje para o Peru, né? Vão enfrentar o Melgar lá no Peru, com uma altitude, mas não é uma altitude tão alta, acho que é 2.500 metros, não é uma coisa tão absurda, mas o Vasco vai chegar antes, 2 dias antes, se familiariza com o ambiente e vamos ver como é que o Carille vai montar o time para início da Sul-Americana, né? Torna a repetir, o campeonato mais importante do Vasco, todos são, lógico, quero ganhar todos. A gente sabe que é o brasileiro, então o Vasco tem que entender o que vai fazer quarta-feira para ter um time mesclado, não sei. Para sábado a gente está na ponta dos cascos porque o jogo é sábado contra o Corinthians, um jogo dificílimo, o time do Corinthians é muito bom, atual campeão paulista. E vamos embora, a semana começou muito animadora com essa grande vitória do Vasco. O Vasco conseguiu virar o jogo, teve calma para virar, o São Januário estava a torcida impaciente, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma grandíssima, grandiosa vitória do Vascão, né? A torcida, nós merecemos, a torcida do Vasco anda tão cansado, né? A gente quer também ser feliz, né? Nós temos nossos problemas particulares e não são poucos. Eu, por exemplo, tenho muito problema particular. Aí tu quer ver o teu Vasco, quer ser feliz, pô. Aí tu já começa o jogo, gol do Santos, fala assim, pô, vai começar mesmo? Não, mas o Vasco teve calma, melhorou. O primeiro tempo foi confuso, mas o segundo tempo, depois da entrada do Payet, o Tietê também deu uma qualidade. O Tietê, daqui a pouquinho, belisca uma vaga ali. O Paulinho ontem não foi bem, né? Paulinho, esses jogadores que vêm de contusão grave, né? Essa coisa de ligamento colateral, isso o joelho fica perfeito, mas o problema é o mental. Então, tem que, de novo, se readaptar, porque o Paulinho é um jogador muito importante para o Vasco. Mas, no momento, o Tietê, estando em forma, o Tietê vai tomar aquela vaga ali para fazer a dupla de cabeça de área ali com o Hugo Moura. E aí, o importante, quem ganha é o Vasco. É o que eu falo, o Vasco tem um elenco interessante, sim. Tem um elenco de muita qualidade. Gente, nós temos 2 laterais muito bons. Nós temos o Hugo Moura, nós temos o Ryan, nós temos o Verratti, nós temos o Payet, o Coutinho, o Tietê. Gente, é muito jogador. O Jair é muito jogador de qualidade. Agora, tem que transformar isso num esquema tático que funcione, porque a sensação que eu tive com o Carille no Carioca é que o Vasco não andava muito. Agora não, eu até deu umas entrevistas chateado ontem o Carille, infelizmente, irmão, faz parte do game. Você é um treinador muito introspectivo, é muito mais caladão, o torcedor do Vasco gosta de cara mais com tesão ali na beira do gramado, e não leva pro coração. O torcedor do Vasco, cara, começa a ganhar, tu vai ver se o torcedor vai te apoiar. Eu sempre vou apoiar quem tá no meu clube, você é o treinador do momento, você precisa fazer esses jogadores melhorarem, porque tem condição, tudo jogador de qualidade, não é jogador butinudo. Então, se você acertar aí a parte tática, você pode ter certeza que a parte técnica vai ajudar não só o Vasco, como você também no teu emprego no clube, né? Você que nunca tinha trabalhado no futebol do Rio, e você, os seus últimos trabalhos, as torcidas lá de São Paulo contestavam muito, mas não resta dúvida que você é vencedor, pô. Campeão paulista, campeão da Série B, campeão brasileiro pelo Corinthians, não é qualquer um que é campeão brasileiro. Né? E o Corinthians naquele ano não era considerado favorito de forma alguma. Longe de ser esse time do Corinthians atual, era um time bem mais inferior e o Corinthians foi campeão brasileiro. Então por que não a gente acreditar no teu trabalho no Vasco? Agora, aproveita, parceiro, tira do que tem de melhor os jogadores do Vasco. Torna a repetir, são jogadores de altíssima qualidade. E, gente, o Payet, por favor, o Payet tem que ficar no Vasco até o final do ano. O torcedor às vezes entra nessa pilha de não sei, isso é plantado lá da diretoria, né, que faz essa campanha. Quando eu falo plantado, é meio que silenciosamente. Vai deixando o Payet de lado, sabe por quê? Porque é um jogador que custa caro. Então, mas é um jogador que tem que ficar até o final do ano. A diretoria tem que sentar com ele, faz um acordo ali, dilui o salário para dividir até chegar ao final do ano, que eu vejo que está feliz o Payet aqui, o Payet está feliz no Brasil, né? Então, houve os problemas da vida particular dele, isso é problema dele lá, com a vida particular, né? Da menina lá que está namorando, que parece que namorou na encolha lá, mas aí, cara, isso não tem nada a ver com futebol. Futebol que o torcedor quer saber é o que ele fez ontem, botar aquela bola na cabeça do Verratti. É isso que o Vascaíno quer, mais nada. Beleza? Então, estamos no caminho certo. O importante é que fizemos nossos 3 pontinhos, né? 3 pontos na conta do pai. E agora é ir tranquilo lá pro Peru, né? Pro jogo do meio de semana. E aí, sábado, começa a guerra de novo, que é contra o Corinthians, filho. Vai ser pedreira, mas o Vasco tem todas as condições pelo elenco que tem.
Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga volta amanhã. Segue o líder! Segue o líder! Fui!